Então, voltando aqui com o programa Avesso do Avesso, hoje nós estamos entrevistando o professor Ávio de Campos, secretário de Cultura de Campos, e eu gostaria de saber, você estava falando no bloco anterior, Ávio, que o seu sonho era ser motorista de caminhão. Mas por que motorista de caminhão? Você achava bacana a vida do caminhoneiro? Pode ser, quer dizer, psicologicamente podia ser exatamente o quê? Quer dizer, você tinha alguma referência na família? Não tinha referência, mas a ideia de estrada, de viajar... Né? De liberdade, né? A liberdade que a vida de um caminhoneiro proporciona, né? Pode ser. E também porque o caminhão naquela época, né, já era uma coisa assim diferente, né, com relação... Foi a partir de quando que você se convenceu que a sua professora estava certa, que você ia ser jornalista? Bom, depois, logo após, eu fiz um exame de vocacional na própria escola técnica, né? E o meu trabalho ficou direcionado ao setor de artes gráficas, né? Eu sou técnico em artes gráficas, fundado pela escola. Quer dizer, na realidade, você sendo um especialista nessa área de artes gráficas, ela está muito ligada também ao planejamento gráfico, ao design gráfico, né? A questão de diagramação. A própria industrialização do jornal, de um modo geral, né? Quer dizer a vida foi construindo, né, isso em mim. Né? Mas, Horácio, o seu primeiro trabalho no jornal, no jornalismo, foi no Jornal Cidade? Foi no Jornal Cidade. Que ficava ali na Rua Oliveira Botelho. Repórter de polícia. Repórter de polícia. E vocês não sabem que foi lá, como jornalista, como editor-chefe do jornal... Belido, né? Belido. Que ele foi preso pela ditadura militar, de uma forma que ele pode contar aí pra gente. Em que ano isso, Horácio? Isso foi mais ou menos depois do golpe militar de 64, talvez em 65, 66, por aí. Foi quando o Dom Helder Câmara foi expulso do Brasil, né? Ele foi expulso do Brasil e havia aqueles telegramas do DOPS dizendo que você não podia publicar determinada matéria, né? E aí, mas dentro do rol das matérias que não podiam ser publicadas naquele dia, não estava exatamente a expulsão do Dom Helder do país, que inclusive foi para Paris, né? Mas você tinha naquela época o negócio do rádio de escuta, você ficava ouvindo o rádio de escuta porque não era muito fácil você ter notícias para você fechar na edição do jornal. Hoje você tem, né, o excesso, né? Você tem excesso e mais interatividade, né? Naquela época você não tinha informação, ou pelo menos não tinha aquela manchete para fechar o jornal. E aí eu estava ouvindo a Rádio Farroupilha, né? Um rádio desse tamanho, cada válvula enorme, aquela válvula enorme, na redação, e aí eu vi, né, numa emissora dando a informação. A partir da informação, então, nós fizemos a manchete do Jornal Cidade aqui. Quer dizer, quem se der ao luxo, né, de fazer uma pesquisa do jornal vai ver lá, em letras garrafais, né, Dom Helder expulso do Paris. E aí no dia seguinte, o pessoal da Polícia Federal adentrou o jornal, me algemou, me jogou dentro de um carro e me levou para Niterói. Eu não sabia para onde estava indo, mais tarde eu soube que estava indo para Niterói. Fiquei lá 2 dias preso e só fui solto depois da interferência do Dr. Jonas Lopes de Carvalho, que era ele era o advogado do jornal naquela época, de Vivaldo Belido. E ele foi lá e fez com que eu assinasse uma declaração de que eu não era comunista. Né? E você tinha alguma militância na época? Não tinha. Eu falei com Cristina Lima agora há pouco, conversando informalmente. Eu não tinha militância política, né? Mas eu tinha a certeza absoluta, tinha a convicção política de que a situação do país era muito ruim, né? Você não tinha liberdade de expressão, a liberdade de opinião, você não podia colocar no jornal aquilo que o povo gostaria de ler, né? Você acabou sendo vítima, né? Não, vítima de todo esse processo. Desse processo. Para o jornalista isso é horrível, né? Não, mas é muito ruim. Imagina que você colocava no espaço onde você não podia publicar as matérias, você colocava receita de bolo. Receita de chuvisco. Respeito, né? Isso passar para mostrar ao leitor de que aquela situação estava sendo colocada daquela forma porque você estava proibido, né, de divulgar as informações de acordo com o desenvolvimento da dinâmica da sociedade que você está vivendo, né? Então isso é uma coisa muito ruim. Uma coisa muito ruim. Aí eu perguntei ao chefe lá do DOPS se eu não podia dizer o seguinte, eu sou comunista, mas não sou ativista. Posso colocar? Pode. Aí eu assinei assim. Mas não era, não. Mas não era comunista, não. Eu era... Só para dar uma provocadinha. Para dar uma provocada, né? Porque os caras disseram que eu era comunista, eu falei, bom, então tá certo. E deixa eu te perguntar, no jornal você começou com polícia e fez mais o quê? Fiz esporte, fiz geral. Porque o jornalista em Campos naquela época tinha que saber fazer de tudo. De tudo um pouco. É o factuto do jornal, tinha que saber fazer tudo.
né? Porque eu não admitia... E qual a sua preferência? O que você gosta mais? Não, é porque, veja só, eu desenvolvi durante a minha vida toda, uma linguagem jornalística muito mais ligada ao jornalismo romântico, né? E desenvolvendo, sobretudo, uma linguagem do jornalismo literário, né? Quer dizer, talvez seja a minha marca, né? Que não foi tão grandiosa, né, no Jornal Cidade, mas se despontou de uma maneira bastante interessante na Folha da Manhã, né? Na Folha da Manhã nós fizemos a cobertura do interior, né? Quer dizer, a Folha da Manhã, a partir da Folha 2, ela redescobre exatamente o quê? Redescobre o interior, né? Como informação, como notícia, né? Quer dizer, eu consegui fazer isso, trazer o bucolismo do interior para dentro do jornal, fazendo exatamente. Mas o que eu gosto de jornal exatamente é fazer isso, é o desenvolvimento, né, das percepções com relação a enfatizar para o jornal exatamente essa área mais pobre, mais rural, mas tão autêntica, tão interessante, e que reflete exatamente, né, a imagem do nosso Brasil, né? Por que isso te sensibiliza tanto? Eu não sei, talvez porque eu seja um homem do interior, né? Pela sua origem? Pela origem. Eu escrevi um texto de teatro, por exemplo, que falava sobre isso, que é o Alto do Lavrador, né? Quer dizer, na realidade, o Alto do Lavrador é um texto interessante, quer dizer, pela primeira vez houve uma greve, né, canavieira, né, do homem do campo, houve dentro da ficção, né, dentro da minha peça de teatro. Depois que a peça já estava em cartaz, uns 3 ou 4 anos depois, que ela levou 10 anos em cartaz. 10 anos. 5 anos depois houve a Primeira Guerra, a primeira greve, né? E os canavieiros se reuniram aonde exatamente? Ali do lado da catedral, né? Eu acredito que você estava lá. Você estava lá, né? Quer dizer, todo aquele pessoal do Muda Campos estava reunido ali. É verdade. Né? E depois nós saímos dali, saímos dali e fomos para fazer uma grande reunião no sindicato da indústria do açúcar, do Jaldenes Carvalho, né? Fizemos lá. E aí, no dia seguinte, nenhum canavial funcionou. Aquilo foi em 1980... Por aí, mais ou menos aí. 80. Foi década de 80. No início, no final dos anos 70, no início dos anos 80. Por aí. 78, 79... Brizola estava voltando. Foi quando terminou o exílio, quando o Brizola voltou do exílio, né? Que ele teve aquele problema de decepção com o PTB e acabou daí fundando o PDT. Foi isso mesmo. Agora, fugindo um pouquinho disso aí, você gosta da noite, gosta de você foi música, artista, cinema? Eu conheci o horário para fazer teatro. Como é que é seu dia a dia? Como é que é isso? Bem, por aqui que pode pensar, Você conseguiu realizar seu sonho, dar uma volta de caminhão alguma vez, dirigir algum caminhão? Fiz. Mas ao volante não, né? Não, mas como... como carona. Como carona na boleia. Mas nunca dirigi um caminhão, nunca cheguei a dirigir. Não, porque sabe o que é a ideia? Às vezes a gente tem uma ideia preconcebida das pessoas. E claro, a gente se equivoca muito em função dessa preconcepção. E às vezes a ideia que eu vejo, assim, eu tenho um maior, profundo respeito por você como profissional, como jornalista, como secretário de Cultura, acho que você está fazendo um bom trabalho, mas eu vejo, a impressão que eu tenho do Horário é aquela pessoa muito séria, muito fechada. Pelo contrário, é um piadista. Mas é essa sensação que eu tenho, entendeu? Gente, Horário, você canta. Ele foi integrante do Santa Cecília. Tem uma voz linda. Quando ele faltava os ensaios, Vânia Ventura... Gente, cadê o tenor que não está aqui? Era o único tenor. Esse lado seu eu não conheço, entendeu? Pois veja só, eu sempre fui um artista diferente dos outros artistas. Eu nunca tive o estilo do artista. Você olha na rua, assim, aquele ali é artista, né? Aquele tem uma roupa se veste assim, diferente. Tem um jeito diferente. Eu não, eu sempre fui um cara comportado, né? Discreto. Eu fui um cara comportado. Enquadrado no sistema. Eu era um artista diferente dos outros artistas, sabe? Mas por quê? Não fumo, não jogo, não bebo e não gosto da noite. Você não gosta da noite? Não gosto da noite, tenho horror à noite. A noite, para mim, eu tenho que estar em algum lugar. Toda a vida, assim? A vida toda. Você dorme cedo, Horário? Eu durmo cedo porque eu acordo muito cedo. Eu acostumei a acordar cedo porque eu tinha que chegar na escola técnica cedo, antes das 7 da manhã. Porque quem chegasse antes das 7 tinha direito, né, a um pão com manteiga e uma caneca de café com leite. Eu não podia perder essa possibilidade.
Então eu acordava cedo. Uma vida muito difícil, né? Saía, muito difícil, muito difícil. Sempre teve. Eu saía correndo pela rua Sacramento, entrava Jardim São Benedito, chegava na escola, olhava o relógio, não estava mais feliz da vida. Pegante, mais feliz da vida. Feliz da vida para tomar meu café, né? Uhum. E aí eu acostumei, né, a dormir cedo e acordar cedo. E à noite eu não gosto da noite, né? À noite eu gosto de ficar recolhido, assistindo algum filme, lendo um livro, conversando alguma coisa de importância. Não que eu durma cedo, mas eu gosto. Você gosta do teatro dramático, do humor? Qual é o... Eu gosto do bom teatro, né? Do bom teatro? Eu gosto do bom teatro, né? O teatro, como é que você foi parar no teatro? É porque a minha família é oriunda do teatro, né? Múcio da Paixão é o maior teatrólogo desse Brasil. Até hoje, né, o livro dele, A História do Teatro no Brasil, ele é bibliografia, né? Ele é a biografia não só de todos os grandes vultos da história do teatro mundial a partir de Gil Vicente, né? Como é também uma bibliografia de todas as pessoas que estudam teatro em toda a América Latina. Quer dizer, ele é uma referência, ele começa a estudar o teatro a partir de 1500. Com essa forte influência, lógico. No início do século XVI, né? Então, mas a sua primeira experiência não foi no grupo de teatro do Grupo Espírita Joana d'Arc, não? Não, foi. Eu comecei a fazer teatro dentro do Grupo Espírita Joana d'Arc, né, junto com Iris Pereira, e depois depois fizemos várias formas de teatro, como... Eu fui muito público. Foi companheiro de Fernando Gomes, né? O Fernando Gomes, no Teatro Regional de Comédias, né? Quer dizer, a sua experiência no Teatro Mambembe, Orávio, que existe uma passagem... Foi terrível, né? Quer dizer, eu aprecio muito, Orávio, seus textos, gosto muito, leio muita coisa que você escreve e acompanhei muitas coisas de teatro que você fez, mas eu não consigo ver o Orávio, eu não consigo, Cristina, Robin, não consigo vê-lo fazendo, por exemplo, um teatro de humor. Mas eu já fiz comédia. Fez? Já fiz comédia. Eu fiz várias comédias. Porque não é o gênero. Inclusive como ator. Não é, mas é porque fazer comédia é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil, né? Porque o ser humano, na sua essência, ele é um ser triste, né? Principalmente diante da solidão. O homem sozinho diante do espelho, mas ele é assim? A própria periferia. Não, todos nós somos assim, né? A gente reflete, a gente está sozinho em algum lugar. Dizem que o palhaço, né, é uma das criaturas mais tristes. O Marcelo Sampaio falou isso na entrevista. Se você está sozinho, você é uma pessoa triste, você é ensimesmada. Aí você olha para o espelho e começa a se examinar, né? Então, todo homem é triste diante de si mesmo. Todo mundo é assim. Marcelo Sampaio teria falado alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, Mas eu queria que você contasse no Teatro Mambembe, que você sai... Pois é, mas foi um fracasso, meu teatro foi um fracasso. Eu montei uma companhia aqui e saí fazendo teatro por aí, né? Aí saímos, vamos para a região, fizemos aqui essa região aqui do Espírito Santo e cheguei até Barreiro, na Bahia. Né? Aí chegamos lá, não consegui colocar a peça no teatro, fui lá numa escola para fazer as coisas, também não consegui nada no lugar. Aí fiquei preso com a mala do teatro, presa dentro do hotel. A Kombi, que eu estava com ela, uma Kombi velha, estava quebrada, não consegui fazer nada e sem poder sair da cidade. Que loucura. Quem me salvou foi Fernando Gomes, que era na época o diretor do jornal Reportagem, né? E era também o diretor, junto com Tessia, né? Sua esposa, Tessia, junto com Francisco Ferreira Vale e Yolanda Vale. Ele tinha um elenco muito bom no Teatro Regional de Comédia e que mandou dinheiro para mim pelo correio. Né? Naquela época você podia mandar dinheiro pelo correio. O correio funcionava. Aí que eu recebo dinheiro lá no correio, lá de Barreiro, e vou pagar o hotel, e aí pegamos lá um ônibus e viemos embora. Né? A Kombi ficou por lá. Ficou. Vamos continuar. Eu vendi no Ferro Velho lá. Vamos continuar com esse bate-papo aqui, mas nós vamos usar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o professor Orávio de Campos.